do versículo 10 ao versículo 13. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja cada vez mais ajudando o teu povo, para que nós possamos, Senhor, estar sendo orientados pela tua santa palavra. Nos ajuda a estar contentes, Senhor, e satisfeitos, ter uma vida de gratidão, enxergar a vida, Senhor, da maneira que ela é, assim como o Senhor nos mostra, por meio do teu cuidado, do teu sustento e do teu amor. Nos ajuda, em nome de Cristo, que nós choramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma sequência de estudos baseado nesse livro, Pecados Intocáveis, e nós já aprendemos algumas coisas. Primeiro é que o Senhor nos chamou para sermos santos, e quando Ele nos salvou, Ele espera que essa salvação não seja somente um momento de um lapso emocional, e muito menos que seja uma ação de conhecimento e de definições que nós decoramos, aprendemos e repetimos e sabemos e encontramos onde está na Bíblia. Mas que tanto esse momento que gera emoção, como esse entendimento que produz em nós no momento da nossa salvação, isso gere mudança de vida e prática. E por isso nós devemos buscar a santidade. E para que nós entendamos que nós precisamos andar em santidade, é necessário que nós compreendamos que pecamos e precisamos nos arrepender, e a partir disso andar em caminhos corretos, e que essa mudança vai sendo então transformada, identificando aquilo que é contrário à lei do Senhor e combatendo, agindo da maneira que agrada a lei do Senhor. E ele começa então a mostrar que é extremamente importante o entendimento que nós não temos capacidade de fazer isso por nós mesmos, e não temos condição de resolver somente porque a partir de hoje eu decidi mudar, mas que o poder do Espírito Santo, o Consolador que foi deixado pelo Filho, a obra dele, agindo em nós, nos transforma por meio da compreensão, ensino e aplicação no nosso coração pelo Espírito Santo. Por isso que naturalmente, toda vez que temos um estudo, alguma pregação, nós lemos a palavra e pedimos que o Espírito Santo aplique em nossos corações. Para quê? Para que isso gere santidade e mudança de vida. E aí nós vamos ver vários pecados intocáveis, muitos pecados que são aceitáveis, que nós convivemos, achamos e muitas vezes pensamos que precisamos conviver com ele o resto da vida, o que é normal, ou que as pessoas têm que entender porque eu sou assim mesmo. Mas Cristo, na sua palavra, nos mostra que nós devemos mudar. Na última semana, nós vimos um pouco sobre a ansiedade e frustração, algo que todos nós passamos, um pecado contra o qual todos nós lutamos, andando ansioso e preocupado com algo que não está debaixo do nosso controle. Hoje nós iremos ver algo que muitas vezes é gerado após o pecado da ansiedade.
Porque eu fico querendo algo do meu jeito que aconteça e não acontece. E quando não acontece, o que é que isso gera em mim? Insatisfação. Eu não estou satisfeito. Eu fico descontente. Eu não consigo ver que aquilo possivelmente foi algo bom e que é bom, ou que houve de bom. Muitas vezes, uma coisa mínima faz com que eu perca tudo. Eu perco tudo aquilo que tem de bom acontecendo na minha vida por conta de uma coisa mínima que não saiu do jeito que eu queria. E isso, muitas vezes, gera em nós insatisfação, e isso é algo pecaminoso. E a ideia, nesta noite, é para que nós possamos entender que a insatisfação é um pecado sutil. É um pecado sutil que reflete a ingratidão e a falta de contentamento que nós temos com aquilo que Deus tem nos dado. E muitas vezes nos impede de cultivar uma atitude de gratidão, de confiança em Deus, uma vida de contentamento em todas as situações. Muitas vezes só conseguimos ser gratos quando os nossos negócios estão dando certo. Somos felizes e satisfeitos quando não tem ninguém doente na minha família. Eu só estou satisfeito quando eu estou naqueles momentos no meu casamento que aparentemente está tudo bem. O meu esposo está fazendo o que eu quero, a minha esposa está fazendo aquilo que eu desejo, está sendo do jeito que eu gosto, então aqui hoje está bom. Mas se não for do jeito que eu quero, não estou contente, isso não presta para mim, não dá certo. E isso é um pecado que nós precisamos identificá-lo e tratá-lo. E algo que você precisa entender, meu irmão, na sua vida, que é o que acontece na sua vida que te deixa insatisfeito. O que acontece na tua vida que faz te deixar com essa sensação de estar descontente, de que as coisas não estão boas. Quais são as áreas da tua vida que você acha que falta alguma coisa, que você precisa complementar? E então, nós devemos entender que a insatisfação, ela não é um desejo por melhorias. São coisas diferentes. O desejo por melhorias não deve gerar insatisfação. A gente não pode confundir essas coisas, mas é porque eu quero melhorar, é porque eu quero o melhor. Isso deve ter uma disposição de você, de que você busque trabalhar mais, lapidar mais aquilo, fazer com que um relacionamento, ou até mesmo a sua vida espiritual, possa caminhar mais. Isso vai gerar mais esforço e disposição de você. Mas isso não é uma justificativa para que você esteja insatisfeito, porque não está acontecendo da maneira que você queria. Isso é uma demonstração de falta de confiança na provisão e no plano de Deus. O que Paulo ele diz aqui em Filipenses capítulo 4, no versículo 11 e no versículo 12, eu quero pedir que alguém leia, por favor, para nos ajudar. Filipenses 4, versículo 11 e 12. Então esse texto bíblico ele vai nos mostrar justamente que nós devemos aprender a estar contente em qualquer situação. Ter um contentamento daquilo que Deus tem nos dado. Se você for humilhado, ou se você for honrado. Se você tiver com fartura, ou se você tiver com fome.
Nós temos que aprender que o contentamento ele é uma resposta clara para a insatisfação. E a primeira coisa que nós vamos ver na insatisfação, que ela é um pecado. E o pecado, ela é a transgressão da lei do Senhor. Mas qual é o mandamento que eu quebro, pastor? Se é pecado, eu estou quebrando um mandamento. Qual é o mandamento? De maneira muito clara, é o não cobiçarás. Porque você está desejando e querendo aquilo, algo que não é seu ou que não foi te dado. Você não está satisfeito, você não está contente, você está desejando algo que não é seu. A insatisfação, ela demonstra isso. E a primeira coisa que nós podemos perceber é que a insatisfação, ela é muitas vezes demonstrada por meio da ingratidão. Eu quero pedir que alguém abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Versículo 18. Alguém que achar pode ler, por favor? Isso. Em tudo dai graças. Dá graças ao Senhor em toda e qualquer situação. E quando não fazemos isso, demonstramos ingratidão, uma falta de reconhecimento de todos os benefícios que Deus, Ele tem dado para o seu povo. Que o Senhor tem nos dado. Veja que damos graças ao Senhor somente por aquilo que nós achamos bom. Somente por aquilo que nós achamos que é proveitoso. Saúde, lucro, bênçãos. Muitas vezes na prática, nós agimos como aqueles que creem na teologia da prosperidade. Na prática, muitas vezes, somos crentes que creem da mesma maneira que as pessoas de outras igrejas acreditam, como a Universal, Internacional da Graça, que a bênção é quando está no lucro, é quando está saúde, é quando está liberto, quando a família está bem. Isso é bênção de Deus. Mas nos momentos de dificuldades, esquecemos que tem versículo que diz assim, olha, tende por motivo de alegria o passares por várias provações. Você estar alegre e contente, por quê? Deus, Ele está querendo fazer algo na tua vida. A gente está lendo o livro de Jó. Jó estava em um momento em que ele estava no chão, no pó. Alguém chega para aconselhar ele, e é como se alguém estivesse pisando no pobre coitado que está ali rastejando, sem nenhuma esperança, porque Deus estava tratando ele. E nós devemos compreender que naquele momento, a palavra do Senhor fala que em nenhum momento Jó pecou, que ele estava dando graças ao Senhor, que ele queria compreender aquilo que Deus estava tratando na sua vida. No final da vida de Jó, as pessoas geralmente olham para um versículo que diz assim, e Jó ganhou tudo em dobro, teologia da prosperidade. Mas a grande beleza no texto do final da vida de Jó é quando ele diz assim, olha, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Diante da dificuldade, ele demonstrando gratidão ao Senhor, ele se aproximou do Senhor, ele agradeceu ao Senhor. E diante disso eu quero pedir que alguém leia Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra de mudança. Meu irmão, tudo que acontece na tua vida está debaixo da soberania do governo de um Deus bom, onde toda a boa dádiva e todo o bom perfeito vem de lá, em que não há variação ou sombra de mudança.
se Deus ele tem colocado dificuldades e luta na tua vida, não é somente para tu sofrer pelo sofrimento, mas Deus ele está te moldando, Ele está buscando a tua santificação, para que haja transformação na tua vida. O sofrimento é uma ferramenta usada por Deus para nos trazer mais para perto e olharmos e dizermos: graças te damos, Senhor, por isso que tu tem me dado. Graças te dou. Veja a diferença de Jó. Perdeu tudo, foi tirado tudo. A sua esposa falou: amaldiçoe esse Deus e morre. Ele falou: você fala como uma louca. Como receberei o bem do Senhor e não receberia o mal? Como é que eu não iria passar pela tratativa que Deus tem me dado? Entendendo o governo e o cuidado de Deus. Outra coisa, meus irmãos, que externa o pecado da insatisfação é a comparação. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 17. Êxodo 20, versículo 17. Alguém pode ler, por favor? Meus irmãos, a insatisfação, ela gera, por meio da cobiça, a comparação. Nós estamos tão insatisfeitos que começamos a comparar a nossa vida com a dos outros, querendo aquilo que os outros têm, e sentimos que merecemos mais ou algo diferente. Isso que Deus me deu não está bom, não é isso que eu queria. É aquele ditado: a grama do vizinho é sempre mais verde. É sempre mais verde a grama do vizinho. E muitas vezes nós não compreendemos e não sabemos que muitas vezes a grama do vizinho está mais verde pelo cuidado, pelo tempo que ele gasta diariamente em regar, cuidar, tirar as ervas daninhas. E achamos que é aquilo que eu preciso. E muitas vezes você tem lá o seu gramado que você precisa fazer isso: regar, cuidar, talvez adubar, tirar ervas daninhas. E isso vai gerar um tempo. E muitas vezes, quando estamos insatisfeitos, começamos a pensar: olha, o marido de fulano é desse jeito, e por que tu não é assim? Olha, a esposa de fulano é desse jeito, e por que tu não é assim? Tu viu como fulano que faz isso conseguiu e tu não consegue? Tu viu que fulano passou na prova, estuda e tu não faz? A insatisfação, ela gera essa comparação. E isso é um coração insatisfeito, descontente com aquilo que Deus ele tem nos dado. Queremos o que é do outro e não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Quando nós comparamos, nós agimos como se esquecêssemos que existe um Deus que conhece e sabe o que é melhor para cada um de nós. Um Deus que tem sabedoria e orienta em tudo sobre a vida de todos. Por isso, meu irmão, entenda: se Deus tem te dado, dê graças a Ele. Se Deus tem te concedido tal situação, dê graças a Ele. E busque estar contente para que você tenha sabedoria de como agir nesse momento. Porque, meus irmãos, a insatisfação, quando ela gera ingratidão e comparação, nós estamos então pecando contra o Senhor. Outra coisa também importante, diante disso, é que nós demonstramos uma falta de fé. Além de esquecermos, demonstramos uma falta de fé na soberania de Deus. Alguém pode ler o Salmo 23, versículo 1?
Meus irmãos, eu sou pastor da Igreja Presente de Ipirá, mas nós temos um Supremo Pastor que cuida de nós. Temos alguém que vela por nós. E muitas vezes nós, na prática, não cremos na soberania de Deus. E por isso que muitas vezes é uma doutrina que temos dificuldade de compreender e de viver. Porque nós não conseguimos nos submeter ou ter uma confiança no plano de Deus para nós. Se nós soubéssemos que daqui a uma semana, um mês, um ano, isso fosse acontecer, eu já sei. Não, eu vou continuar fazendo porque eu já sei que daqui a um ano vem. Então, estou tranquilo. Eu estou satisfeito porque eu já sei que isso vai acontecer. Nós devemos agir assim. Porque sabemos que aquilo que virá é a bondade de Deus para nós. Temos um pastor que cuida, que não nos deixa, que não nos abandona, que Ele não irá nos faltar. E isso traz para nós um entendimento de segurança e de conforto. E sabe o que é que nos impede muitas vezes? É porque nós não sabemos fazer uma coisa. Sabe o que é? Descansar. Nós não conseguimos descansar. A gente não sabe tirar uma folga. A gente não sabe tirar umas férias. A gente muitas vezes não consegue descansar um dia para o Senhor. Nós não conseguimos descansar no Senhor naquilo que Ele tem orientado na sua palavra. E para isso é necessário, identificando a insatisfação como pecado, é necessário que nós saibamos como combater, como enfrentar esse pecado. Então, o que é que eu devo fazer para sair de uma pessoa insatisfeita, alguém que deseja algo que não é seu? O que é que eu devo gerar? Como eu devo agir na minha vida? E aí o texto de Filipenses 4, que nós lemos, no versículo 11 e 13, nos vai ensinar a primeira coisa: aprenda a viver com contentamento. Aprenda a viver com contentamento. Viva de acordo com aquilo que Deus tem lhe dado. Viva de acordo com aquilo que Deus tem te proporcionado. Isso não quer dizer que você não deva procurar melhorias. São duas coisas diferentes. Mas esteja feliz com aquilo que Deus tem te dado. Não gaste a sua vida, não perca a noite tentando ter algo que Deus ainda não te deu, ou talvez não vai te dar nunca na tua vida. Busque melhorias. Busque melhorar. Busque empreender melhor, busque um emprego melhor, busque crescer no seu emprego. Mas que isso não seja o fim último da tua vida. Aprenda a estar contente em qualquer situação. Aprenda a viver com contentamento. É uma escolha baseada na fé. É uma escolha baseada em fé, não nas circunstâncias. O dólar está acima de R$6. As coisas estão ficando caras. O próximo ano, o cenário é caótico. Meu irmão, continue vivendo baseado que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Não vai ser um bom político ou um mau político que vai te trazer segurança. Não é o preço do dólar. Não é quanto tu ganha. Mas sim, esteja contente com tudo aquilo que Deus tem te dado. Viva diante daquilo que Deus te deu. Veja como muitas vezes as pessoas vivem sufocadas hoje, vivendo para pagar aquilo que não tem, para comprar aquilo que não pode, para manter um status, uma aparência que não é dela. Vivem endividadas, devendo o banco, cartão de crédito, justamente por quê? Falta
de contentamento. E isso impede que ela consiga viver a sua vida familiar, desempenhar bem o seu trabalho e muitas vezes estar o tempo na igreja. Porque o padrão que Deus tem dado para ela é esse, mas ela quer viver nesse. E isso gera muitas vezes dificuldades. E isso, meus irmãos, reflita sobre áreas específicas na sua vida, não só na área financeira, mas reflita na sua vida como você deve estar contente. Como eu vou escolher estar contente em vez de estar satisfeito nesse momento? Veja o que Deus tem me proporcionado que muitas outras pessoas não têm. Outra coisa importante é você estar agradecendo ao Senhor. Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, versículo de número 2. Meus irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante o estudo, viu? É só levantar uma das mãos. Salmo 103, versículo 2. Alguém pode ler ao Senhor? Pode ler, por favor, esse versículo? Isso. Meus irmãos, é algo que nós temos que cultivar, estabelecer e fortalecer nas nossas vidas. É uma gratidão diária. Você consegue listar, ou você tem parado para pensar, tudo aquilo que Deus tem te dado que é bom? Veja que até os ímpios com entendimento errado, eles aplicam essas coisas para ter uma sensação melhor. Eu quero falar coisas boas que atraem energias positivas para mim. Eu não quero muito que alguém esteja próximo de mim, que esteja falando o que é errado, me colocando para baixo, porque isso me gera me levar para baixo. Mas tem um princípio das Escrituras em que traz para nós essa sensação de gratidão ao Senhor. Quando o profeta Jeremias diz: eu quero trazer à minha memória o que pode me trazer esperança. Eu não vou ficar pensando todo dia, todo o tempo, naquilo que me desagrada. Eu tenho que colocar na minha mente justamente isso aqui. Bendizer ao Senhor e não esquecer em nenhum momento dos benefícios que Ele tem me dado. A cada dia nós temos muitos benefícios, meus irmãos, para agradecer ao Senhor. Hoje, debaixo do nosso teto, não tinha nenhum leito com uma pessoa morta. Todos amanheceram com vida. Nós hoje comemos e bebemos e escolhemos o que nós queríamos comer. Muito do prato da nossa comida talvez tenha sobrado e nós ainda despejamos. Olhamos e dizemos: hoje eu não quero comer isso. Hoje eu quero ir ali, eu quero pedir isso, eu quero comprar isso. Nós temos um teto, temos cama. Hoje, saindo de casa, a roupa que você vestiu não era a única opção que você tinha para vir. Você consegue perceber o quantos benefícios Deus tem nos dado? E muitas vezes nós paramos por uma questão ínfima, um pormenor, e estamos descontentes e insatisfeitos com tudo ao nosso redor, com a nossa casa, com o nosso alimento, com a nossa roupa, com tudo que Deus tem nos dado, por conta de algo que Ele disse que não é para nós. E aquilo que Ele nos dá, nós não conseguimos ser gratos. Por isso, meus irmãos, faça uma lista. Talvez tenha esse hábito. Faça um grupo com você mesmo no WhatsApp. E todo dia anote coisas que é motivo para você agradecer ao Senhor. Pegue um papel e anote: olha, Senhor, obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado. Para que, se você é uma pessoa insatisfeita, você possa então cultivar um espírito de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado.
Outra coisa importante, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Do versículo 19 ao 21. Quando diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A insatisfação, ela surge frequentemente quando o nosso foco é excessivo no que é temporário e material. É um foco excessivo, além do normal, naquilo que é temporário, que vai ficar aí, é material. E se nós não estivermos aqui amanhã, tudo irá continuar acontecendo. E perdemos a oportunidade que nós temos muitas vezes de ajuntar tesouros no céu, ajuntar tesouros celestiais, quando colocamos nossa esperança no que é eterno. O peso das coisas terrenas diminui, se torna secundário. E aí conseguimos dizer: eu consigo ter ou não ter, se for ou não for, para mim tranquilo. Se eu for humilhado, se eu for honrado, se eu tiver com fartura ou com escassez, a minha reação vai ser: graças ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele me deu e por aquilo que Ele tirou. Por isso, meus irmãos, coloque a sua esperança naquilo que é eterno. Não coloque sua esperança naquilo que os ladrões escavam e roubam. Coloque então naquilo que é poderoso e precioso, naquilo que Cristo fez. E por último, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12. Versículo 2. Alguém pode ler, por favor? Meus irmãos, para que nós possamos vencer a insatisfação, temos que moldar a nossa mente. Nós temos que ter uma mudança da nossa mente. Nós devemos vencer a satisfação e adotar uma visão de mundo baseada na fé e na soberania de Deus, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Medite em passagens que falam sobre isso. Salmo 23, Mateus 6. Não dormita nem guarda, nem dorme aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra, Ele está à tua direita. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança e para que você mude a sua mente. Para que nós possamos ter no nosso pensamento tudo aquilo que é amável, respeitável, de boa fama. Se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É uma mudança de mente. E não é
pensamentos positivos que vai atrair coisas positivas. Mas é que quando a nossa mente está cativa à palavra do Senhor, não há nada, nem ninguém que traga transtorno a nós e que nos faça temer ou morrer de medo. E aí podemos dizer sem medo nenhum que quem vai nos separar do amor de Cristo? O que é que nos vai fazer pensar em não servir a esse Deus? O que é que nos vai fazer distanciar dele? Fome, nudez, perigo, espada, morte, vida. Tudo isso é dele. Tudo isso ele tem nos dado. E nos promete muito mais na vida eterna. Isso nos traz segurança e confiança. E veja, meus irmãos, como esses pecados que muitas vezes eles são intocáveis, pecados aceitáveis, ele traz sobre nossa vida um tormento e um fardo terrível. E muitas vezes vivemos toda a nossa vida cultivando e alimentando esses pecados. Hoje nós precisamos arrancar ele pela raiz, jogar fora, queimá-lo e vivermos e experimentarmos na nossa vida o cuidado e a bondade de Deus. Por isso, meus irmãos, se a insatisfação é uma demonstração de ingratidão e falta de confiança em Deus, nós vamos combater demonstrando gratidão e contentamento diante de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Isso não quer dizer que você não pode lamentar, que você não pode muitas vezes chorar ou sofrer, mas que seja um lamento apelando na providência divina, no cuidado divino. Tem salmos de lamento que vocês podem ter como exemplo. Abra, por favor, o Salmo 13. E todo salmo de lamento tem essa estrutura. Salmo de número 13. Inclusive é um dos textos mais fáceis de pregar, porque ele já vem dividido. Já vem a mesma estrutura. Salmo 13, ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Versículo 1 e 2, o lamento do salmista. Ele está dizendo: o Senhor está se esquecendo de mim, até quando isso vai acontecer? Eu não aguento mais. Até quando o Senhor vai ocultar de mim o rosto? Essa sensação que eu tenho. Eu estou relutando dentro da minha alma, meu coração está triste. Até quando o meu inimigo se erguerá? Você vê o lamento e o sofrimento que o salmista está passando. Ele tem um lamento, ele tem uma reclamação, mas a quem ele recorre? A Deus. Versículo 3 e 4. Ele diz: olha, Senhor, atenta para mim. Me responde. Olha, abre os meus olhos. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele busca no Senhor a solução para os seus lamentos. E agora a sua mente é transformada. Aquele homem que achava que o Senhor ia esquecer dele, que o Senhor estava ocultando dele o rosto, agora ele fala no versículo 5: no tocante a mim, eu confio na tua graça. O versículo 2 fala que ele estava no seu coração triste todos os dias. Aí ele fala no final do versículo 5: agora regozije-se o meu coração na tua salvação. Um coração triste agora está se alegrando em quê? Na salvação.
E ele fala, olha, o meu inimigo, ele está se erguendo. Eles vão se regozijar, eles vão dizer, eu prevaleci contra eles. E agora ele está dizendo, olha, eu cantarei ao Senhor, eu louvarei ao Senhor, porque Ele tem me feito bem. Não serão os meus inimigos que irão se regozijar, ou vão dizer que prevaleceu. Eu vou dizer, Senhor, foi Tu que prevaleceu. Foi Tu que tem feito muito bem. Todo o salmo de lamento vai vir com essa estrutura. Lamento, oração e gratidão. É isso que nós devemos fazer diante da nossa insatisfação. Lamentar ao Senhor, buscar nele a esperança e louvar ao Senhor para que Ele possa então estar nos ajudando a cada vez mais estarmos satisfeitos diante dele. Amém? Que o Senhor nos ajude. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Se não, vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento, para que Ele nos abençoe e nos ajude a cada vez mais estarmos gratos a esse Deus. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, nos abençoa, Senhor, nos traz o entendimento da Tua palavra para que possamos estar gratos, estar cada vez mais gratos ao Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Traz a nossa memória do que pode nos dar esperança, transforma as nossas mentes, que possamos experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Tem misericórdia da Tua igreja. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém.